Volta com seu Minas Esporte, ficou aquela interrogação. Quem será o goleiro na partida contra o Ceará? Renan ou Giovani? E as outras modificações no time? Flávio Júnior. Ser goleiro de um grande clube não é nada fácil. Aos 21 anos, então, nem se fala. Renan Ribeiro conhece bem essa pressão. A partir do momento que eu comecei a jogar, eu sabia que a responsabilidade que era, né, de estar jogando com a camisa profissional do Atlético. Então eu estou preparado, entendeu? Estou trabalhando bastante para que chegue na hora do jogo, possa estar diminuindo as falhas e sempre querendo ajudar o Atlético a conquistar os 3 pontos. O garoto assumiu a vaga de titular quando Dorival Júnior chegou ao Galo no ano passado. São 45 jogos defendendo o Atlético, mas as falhas nas últimas partidas colocaram o garoto na berlinda. Nos 2 últimos treinos, Giovani também foi observado entre os titulares pelo técnico atleticano. E agora pode vestir a camisa 1 na partida de quarta-feira contra o Ceará. Eu estou aqui para trabalhar e estou aqui para querer dar o máximo quando eu entro dentro de campo. A opção de quem vai jogar, isso daí é do Dorival. Ele que escolhe, ele é o treinador, ele que quer colocar o melhor para sempre estar ajudando o Atlético. A alteração no gol ainda não foi confirmada e nem mesmo o time que tenta voltar a vencer no Brasileirão depois de 5 rodadas está escalado. Mas mudanças vão sim acontecer no time do Atlético. Só neste treinamento coletivo aqui na cidade do Galo, o último em Belo Horizonte, antes da partida de quarta-feira contra o Ceará, foram 5 alterações na equipe titular. 3 delas são forçadas. Os laterais Patrick e Guilherme e o meia Daniel Carvalho estão suspensos. Roger, Leandro e Renan Oliveira foram substitutos. Eu acho que todos ali que entraram novamente no time já jogaram, então já se conhece bem, não teve nenhum problema aí durante a semana. É mais na base da conversa mesmo ali, procurar ajudar o companheiro dentro do campo com a conversa. Mas o posicionamento é o mesmo que os outros companheiros que vinham jogando. Então a gente tem que procurar conversar ali dentro de campo mais, que a gente estava vindo jogando muito calado, mas é procurar conversar mais para que a gente possa se acertar ali dentro de campo. E Dorival Júnior ainda fez mais 2 mudanças por opção durante o treino. Magno Alves e Dudu Cearense foram barrados. Caio deve estrear no meio-campo e Gilberto volta a ter mais uma chance no time. O jogador tem que estar preparado para tudo, independente da circunstância. Eu estou preparado, estou bastante confiante. E se caso eu iniciar a partida como titular, vou dar meu máximo para poder ajudar a minha equipe. O Renan Ribeiro está ali todo tranquilinho, mas que ele ficou abatido, ele ficou muito abatido, não sei ainda, e a gente vai ver no decorrer do que vai acontecer, se o Dorival que só dá um susto nele, mas que ele ficou abatido, ele ficou. Agora quem está muito bem hoje é o Felipe Ribeiro, aniversariante do dia, e nós toda a equipe de esportes da Bandeirantes, parabéns para você, a gente tem um orgulho danado de você estar aqui com a gente, porque o Felipe, para quem não sabe, foi nosso estagiário, né, e depois ele está fazendo essa carreira bonita aí, a gente tem super orgulho, porque quem passa por aqui dá certo mesmo, tanto é que ele voltou agora como comentarista, e eu tenho muito orgulho do Felipe é da postura que ele tem profissional. Eu acho que a Bandeirantes é uma escola de uma linha editorial, né? Acho que mais do que isso, nós somos formadores de profissionais. E eu tenho muito orgulho de ter você saído da casa, estar fazendo essa carreira bonita e ter voltado agora como comentarista. O orgulho é todo meu, Edmara, de trabalhar ao lado de profissionais tão competentes que sempre serviram aí como mestres para mim em termos de jornalismo. E hoje poder estar aqui no dia do meu aniversário, comemorando com profissionais de gabarito altíssimo, e ainda que são realmente meus amigos, para mim é motivo de muita satisfação e orgulho. Obrigado a todos vocês. Parabéns para você, que você seja muito feliz sempre ao lado da Carol. Beijo enorme para Carol, que é a esposa do Felipe, que é uma amiga querida também. Toda a sorte do mundo para você. Não tiraria o Renan Ribeiro. Eu acho que o Renan Ribeiro é um goleiro jovem, tem muito potencial, tem muito a evoluir ainda pela frente. Talvez tenha tido um certo exagero em termos de elogios, muitos elogios ao Renan nesse momento de começo, até porque no ano passado ele fez realmente por merecer isso, porque foi peça decisiva para o Atlético não cair para a 2ª divisão. E eu tenho um argumento até simples para registrar essa minha opinião. O Fábio, até 27 anos, ele era um goleiro tido como comum e que até falhava demais. E hoje a gente viu o monstro que o Fábio se tornou em termos de goleiro. Então eu acho que nessa posição é preciso jogar, é preciso de repente o Dorival, o preparador de goleiros, chegar para ele, passar mais confiança, mais tranquilidade, até porque esse momento de pressão, ele
Renan Giovani. Giovani. Acho que chegou a hora de mudar, até para preservar o Renan. Eu acho que o Renan não passou a ser um mau goleiro porque ele começou a falhar nos últimos jogos. Mas eu senti muito que ele sentiu a pressão. Né? Ele está sendo muito cobrado. A mesma torcida que endeusou ele no ano passado é a torcida que está mais pegando no pé dele agora esse ano. E isso acho que tem efeito complicado quando a gente fala de Atlético. Né? E o Dorival está sabendo jogar com isso. Né? Eu acho que ele, ao optar pelo Giovani, que eu acho que é o que vai acontecer, ele também está fazendo o seguinte: tem alguns jogadores que a gente sabe que a torcida está pegando no pé. É o Magno Alves, é o Mancini, são jogadores que estão perdendo espaço e acho que o momento é de mudança. Eu acho que o Renan ele precisa também, nesse processo de amadurecimento, concordo com o Felipe, que o goleiro já é uma figura um pouco mais pressionada. Eu acho que esse processo de crescimento dele pode passar por um tempinho no banco também. Olha só, o Felipe vai perder de 3-1 no dia do aniversário dele, porque eu também colocaria o Giovani e sei que o Pinel também. Colocaria o Giovani, né, Edmar? Demos dele no dia do aniversário. E o pior é que eu vou ter que bater um pouco mais no Felipe, porque o argumento de que o Fábio era um bom goleiro, tornou-se um bom goleiro depois dos 27 anos é válido. Mas o Atlético não pode esperar o Renan Ribeiro chegar aos 27 anos. A pressão é diferente. Tem muito tempo ainda para o Renan chegar aos 27 anos. Eu acho sim que ele tem um grande potencial, não é um mau goleiro, como bem lembrou o Fred. Não é porque ele está num momento ruim que ele tornou-se um goleiro ruim. Ele tem muito potencial, é um bom goleiro, só que o momento não é bom. Então, acredito que a troca no gol nessa hora, pelo Giovani, pode ser uma solução para o Atlético. E é bom lembrar que o Fábio, antes da gente mudar o tema, o Fábio também deu uma parada, né? Quando teve aquele clássico do Atlético do Cruzeiro, aquele famoso, que ele foi de costas, né? Aquela foi a parada dele, ele deu uma parada e depois ele foi a virada, que ele voltou diferente. Mas acho bacana lembrar uma outra coisa em relação ao Fábio. O Fábio já era um goleiro de seleção antes dos 27 anos, né? Ele estava na Copa América, por exemplo, de 2004, né? Foi antes desses acontecimentos. Mas falhava. Chegou a falhar muito. Era um bom goleiro. Eu acho que ele estava num nível superior ao que o Renan está, nesse momento. Eu só temo pela entrada do Giovani, porque quem garante que com esse tempo todo parado que ele está, que ele vai entrar, não vai falhar, claro. E aí se falhar vai fazer o quê? Vai mudar de novo? Então eu acho que fica complicada essa situação. É uma situação muito difícil essa decisão, né? É óbvio que o Dorival que está lá, que é a situação dele, a pressão em cima dele, acho que é um bom goleiro, ele está pensando. É um bom goleiro, sem dúvida. Agora, o Gilberto treinou ao lado do Serginho e do Richarlison, a gente viu o Gilberto falando ali. Tomara que o Gilberto entre em campo não achando que ele joga mais do que ele joga, que foi o que ele fez na última partida, não é isso, Pinel? Ele deu a impressão de que ele sabia muito mais, né? Queria jogar muito mais e não alcançava esse objetivo. Né? Quando ele entrava durante os jogos, foram as 2 primeiras rodadas, ele entrava já no espírito daquele grupo que estava jogando simples, tocando a bola de lado, desarmando muito bem. Quando ele foi titular contra o Bahia, eu acho que ele já mudou um pouquinho o foco, ele já queria mostrar mais do que ele poderia realmente ter mostrado. E isso acabou o deixando perdido dentro de campo. Eu acho que ele exagerou na vontade, de repente, de querer mostrar um bom futebol, e isso o complicou. Eu acho válido o retorno do Gilberto ao time nesse momento, até por conta de necessidade do Dorival Júnior, né? Perdeu várias peças aí na equipe. Agora, o fato verdadeiro é que o Dudu que perdeu a condição de titular, né? O Dudu foi muito, né? Talvez dos jogadores que começaram jogando contra o Inter foi a maior decepção. Completamente perdido. O que a gente falou do Gilberto quando ele começou jogando, que o Pinel lembrou aqui, vale para o Dudu também. Né? O Dudu tentou mostrar alguma coisa que ele não conseguia fazer. Né? Eu não sei se era questão de ritmo, eu acho que tecnicamente ele foi muito abaixo, ele ficou completamente perdido. Ele não foi bem defensivamente, aquela característica que a gente sempre falou do Dudu, de ser um jogador de chegar bem no ataque, ele não conseguiu fazer também, ele estava completamente perdido. Ele perdeu a posição, na minha opinião, com razão. Agora, cabe ao Gilberto saber aproveitar também, porque ele teve a oportunidade dele e também não soube segurar. Agora, Felipe, você que está lá todo dia, você gostou dessa formação efetiva que o Dorival não confirmou? É bom a gente dizer, mas ele treinou, deve ser essa a formação. Edmar, eu acho que o Dorival deu um passo importante até na questão de rever conceitos. Porque a gente sabe que ele é um treinador que sempre é um treinador muito ofensivo. E eu acho que o momento do Atlético não pede essa ofensividade. É um momento de ter mais humildade, de se fechar realmente ali atrás, buscar um contra-ataque, porque não pode ficar tomando gol igual estava. E o meio de campo estava ficando muito exposto. Ele tira o Dudu, que é um cara com mais característica ofensiva, põe o Gilberto para reforçar. Joga sem a bola no 4-5-1, com os 2 meias. Com a bola, porém, os 2 meias eles se transformam nos atacantes que vão tentar abastecer o Guilherme.
Então, eu não vejo que o Guilherme vai atuar sozinho. Acho até que o Guilherme estava atuando sozinho quando estava o Magnovos, que o Magnovos vinha sendo uma figura nula realmente ao lado dele. Então, acho que essa chegada dos 2 meias pode ser importante. E o mesmo que vale para o Giovani, né? Vale para o Caio também, né? Ele pode, é uma incógnita. Né? Nada garante que também, sem tanto ritmo de jogo, vai fazer uma grande partida. Agora, certo é que por lá, né, lá em Fortaleza, ele vai ter menos cobrança dessas mudanças todas. Quem sabe o pessoal fica mais à vontade, né? Bom, o Keirson deve deixar o Santos nos próximos dias. Vai aparecer por aqui? Uai, essa novela tá longa, né? Tudo tem indicado que sim, o empresário dele tem falado abertamente, que já conversou com o Dorival Júnior, já conversou com o pessoal do Atlético. Eu, em determinado momento, Dimar, eu achei que seria um ótimo reforço. Em outro, eu já achei que não seria tanto, porque precisaria de um certo tempo. Dorival mesmo disse que queria ter tempo para poder trabalhar o jogador antes do Brasileirão. Com a competição em andamento, vai ter que chegar aqui, vai ter que suar muito a camisa para poder entrar em forma. Lembrando só, né, que o Maluf e o próprio Calil já disseram que não é o jogador. Mas já foi, né? É. O Atlético já procurou o Keirson, só que teve vários fatores, né? O Santos demorou para liberar o atleta por conta da participação da equipe na Copa Libertadores, estava precisando de reservas para compor o elenco, e aí se arrastou a situação. Ele acabou sendo reserva do Zé Eduardo, que nós vimos vários jogos ruins do Zé Eduardo, e ainda assim o Zé Eduardo era titular na equipe do Santos. Aí você já começa a questionar por que o Keirson consegue ser reserva do Zé Eduardo numa situação como essa. Será que é porque ele está com a cabeça em outro lugar, está querendo sair realmente do Santos? Será que é a opção técnica do Muricy Ramalho? Eu acho que demorou demais, passou o momento. Eu estava com o Felipe também, achava que em um determinado instante o Keirson poderia ser. A gente tem que analisar bem friamente. É um jogador que começou com o Dorival muito bem no Coritiba. Acho que se ele realmente vier, é a isso que a torcida deve se apegar, porque foi a melhor fase dele. Foi bem no Palmeiras, no início da passagem dele lá. Depois, eu tenho um certo receio de jogador que passa em vários lugares e não se firma. Essa é a minha grande preocupação em relação ao Keirson. Eu acho que se vier, tecnicamente ele é um bom jogador, a gente sabe disso. Mas eu tenho muitas dúvidas por causa dessa inconstância dele. Ninguém lembra qual foi o último jogo bom que o Keirson fez. Talvez foi há 3, 4 anos atrás. Até porque ele não estava nem jogando como titular, né? Tá difícil de lembrar. E o goleiro Fábio explicou por que não foi o capitão da equipe no jogo contra o Vasco. Joel Santana não sabia que essa era a função do goleiro. Acho que sou, né? A faixa foi parar no Montijo, você tomou um susto, não? Tomou bastante. Mas o importante, como eu disse, não é a abraçadeira de capitão, e sim o respeito que eu tenho de todos os jogadores, de toda a equipe do Cruzeiro, tanto a diretoria como os funcionários. Isso que é ser um exemplo, você ser capitão e usar a faixa é o de menos. Acho que você tem que ter o melhor a fazer, independente da faixa ou não. Mas é sua. Acho que eu vou voltar, né? Por que perdeu? O Joel, pra mim, falou que não sabia que eu era capitão, né? Mas o importante é que eu disse, não vai mudar em nada se eu não for capitão. A minha postura dentro do Cruzeiro é de sempre ajudar, de ser um exemplo, de buscar incentivar os meus companheiros, independente da faixa. Então isso que é importante. Então foi o que eu fiz contra o Vasco, já fiz em outros com outros treinadores, e o importante para mim é estar jogando e incentivando e buscando sempre melhorar. Sem dúvida.